Muito bom, e vamos aí dar início ao nosso trabalho diário. Lembra-se, eu falo lá para vocês nos nossos encontros do Mulheres em Ação. É muito importante o nosso encontro, onde eu apresento a metodologia, onde eu apresento ali o que vamos trabalhar e destravar ali em vários sentidos, né? Mental, emocional, comportamental, mas são as ações diárias que vão trazer os resultados que você deseja dentro dessa mentoria, em qualquer área da sua vida. Então eu separei um clássico aqui que vai ajudar nos próximos dias, semanas e meses a preparar a tua base para construir sucesso em qualquer área da sua vida. E o clássico que eu estou falando é o livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Esse autor, ele é um dos autores que fez parte daquele projeto chamado O Segredo, um projeto que lançaram, se eu não me engano, foi lá nos anos 2000, e esse projeto, né, do Segredo teve o livro, teve o filme, e eles começaram, diante de muitos estudos, muitas pesquisas, o Deepak Chopra, junto com outros autores, outros cientistas do comportamento e da mente, começaram a perceber o que as pessoas de sucesso tinham em comum. O que aquelas pessoas que atraíam sucesso, que mudavam suas vidas drasticamente, o que elas estavam fazendo? Quais tipos de ações, comportamentos, estados emocionais e pensamentos aquelas pessoas estavam alimentando todos os dias para construir resultados tão diferentes da maioria da população mundial? E aí foi lançado esse projeto, O Segredo, que foi aí, gente, até hoje, né? Se você colocar na internet O Segredo, você vai ver, assim, várias histórias de pessoas que, através da força do pensamento, da visualização, da força emocional, conseguiram construir muitos resultados em suas vidas e mudar realmente o futuro ali das próximas gerações da sua família. Então, eu preparei esse guia, que ele chama, né, o Deepak Chopra chama esse guia prático para a realização dos sonhos. Então, a primeira vez que eu tive acesso a esse livro foi em 2019. Eu já tinha lido alguns outros livros do autor, e aí eu estava ali numa livraria, eu amo estar na livraria, e aí eu estava ali sempre procurando uma novidade e tudo mais, e eu vi esse livro que ele gritava muito, sabe? Meio que me pega, me leva, né? E aí eu comprei esse livro e eu me surpreendi com o conteúdo, com a facilidade e a aplicabilidade que ele oferece, né, para quem realmente quer se desenvolver. Então, vamos lá. Começando assim pelo livro, depois é bem importante, se você tiver a oportunidade, leia o livro para que você tire suas próprias conclusões, suas próprias percepções. Então a ideia aqui é otimizar o seu tempo, otimizar o seu dia a dia. Então eu vou fazer uma leitura dos capítulos. Então cada semana a gente vai liberar um capítulo para você. E aí, nesse primeiro, aqui eu vou trazer aí um review geral desse contexto do livro, né? E vou comentando cada trecho ali que eu achar considerável, vou comentando aqui pra você, tá? Então assim, ó, ele já começa aqui com um prefácio que diz o seguinte: o que for a profundeza do seu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão os seus atos. O que forem os seus atos, assim será o teu destino. E é justamente o que nós falamos no nosso primeiro encontro do Mulheres em Ação. Pensamento, sentimento, comportamento e resultados. Quando ele fala atos aqui, né? Conforme for tua vontade, que é teu estado emocional, teu desejo, assim serão os seus atos, ou seja, os seus comportamentos. Assim como forem os teus atos, seus comportamentos, serão o seu destino, que são os resultados. Aquilo que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã, depois, em algum momento, porque a natureza é sábia, a natureza é perfeita. Então, o livro ele está dividido em 7 capítulos. Então, o primeiro capítulo é a Lei da Potencialidade Pura, que é o capítulo que nós vamos desenvolver hoje. O segundo capítulo é a Lei da Doação. O terceiro, a lei do karma ou da causa e efeito.
O quarto capítulo, a lei do mínimo esforço. O quinto capítulo, a lei da intenção e do desejo. O sexto capítulo, a lei do distanciamento. O sétimo capítulo, a lei do Dharma, ou do propósito de vida. Então, em cada capítulo, vamos fazer as nossas considerações e ele sugere aqui alguns exercícios práticos aqui dentro desses capítulos. Então, para começar, vamos começar com a introdução do livro aqui, que é bem bacana, e ele diz o seguinte: embora esse livro tenha o título como As 7 Leis Espirituais de Sucesso, ele também poderia chamar As 7 Leis Espirituais da Vida, porque são esses os princípios seguidos pela natureza para criar tudo o que existe na Terra, tudo que podemos ver, ouvir, cheirar, provar, tocar. Em meu livro Criando Prosperidade, esbocei os passos da riqueza consciente baseada na real compreensão da ação da natureza. As 7 leis espirituais de sucesso consistem na essência desse ensinamento, que uma vez incorporado à consciência, pode fazer você criar riquezas ilimitadas, sem nenhum esforço, e experimentar o sucesso em todas as suas realizações. O sucesso na vida poderia ser definido como uma expansão contínua da felicidade e a realização progressiva de objetivos compensadores. Por outro lado, o sucesso que inclui a geração de riquezas só é considerado possível com a participação de outras pessoas. É preciso que se abordem o sucesso e a abundância, espiritualidade, como o constante fluxo de todas as coisas boas em sua direção, como conhecimento e a prática da lei espiritual, colocando-nos em harmonia com a natureza e criamos sem ansiedade, com alegria e amor. Em muitos dos aspectos do sucesso, os bens materiais são apenas um dos seus componentes. Além disso, o sucesso é a jornada e não o destino. A abundância material, em todas as suas expressões, é um dos fatores que tornam a jornada mais prazerosa. Mas o sucesso inclui saúde, energia pela vida, entusiasmo, relacionamentos compensadores, liberdade criativa, estabilidade física, emocional, bem-estar e paz de espírito. Nessa parte, gente, eu até grifei porque eu acho muito fantástica a forma como ele considera o sucesso, né? Porque muitas vezes na vida nós acreditamos que sucesso é só ter a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, fazer as viagens dos sonhos. Só que aqui ele traz a importância do equilíbrio. Ele fala que a abundância material é um dos pilares, um dos componentes do sucesso, e que essa jornada que muitas vezes nós reclamamos dos desafios, das coisas que acontecem, que talvez não estavam dentro das nossas expectativas, e a gente fica se culpando, se julgando, se fazendo de vítima das circunstâncias, quando na verdade são esses desafios que estão nos preparando para realmente chegar onde nós queremos. São esses desafios que estão nos fortalecendo para realmente sermos quem nós nascemos para ser. E tudo é questão de perspectiva, né? E ele já começa o livro trazendo toda essa clareza. E aí, continuando aqui ainda na parte da introdução, vamos lá. Mesmo que tenhamos a experiência de tudo, permaneceremos insatisfeitos se não cultivarmos a semente da divindade do nosso interior. Isso significa que você pode ter tudo na tua vida. Você pode ter dinheiro, pode ter casa, carro, relacionamento dos sonhos, mas se você não tiver uma conexão com o seu eu interior, com o teu propósito de vida, se você não se sentir uma pessoa digna e merecedora do que de melhor o universo pode te dar, ainda assim terá um vazio de que falta algo na tua vida que você não sabe o que é. E ele continua aqui. Na realidade, somos uma divindade disfarçada. Somos embriões de deuses e deusas, contidos em nosso ser. Buscamos a plena materialização. O verdadeiro sucesso é, por acaso, a experiência do milagre.
É a divindade se abrindo em nosso interior. É percebermos que essa divindade em toda parte, em tudo que experimentamos, no olhar de uma criança, na beleza de uma flor, no voo de um pássaro. Quando passarmos a experimentar a vida como uma expressão milagrosa, quando passarmos a experimentar a vida como uma expressão milagrosa da divindade, não de vez em quando, mas o tempo todo, saberemos o que significa o verdadeiro sucesso. Antes de definir as 7 leis espirituais, vamos entender o conceito de lei. Lei é o processo pelo qual o não manifestado se torna manifesto. É o processo pelo qual o observador torna-se observado. Aquele que vê se transforma no cenário. O sonhador evidencia o sonho. Toda a criação, tudo que existe no mundo físico é resultado do não manifesto transformando-se em manifesto. Olha, vou repetir essa parte aqui, ó. Toda a criação, tudo que existe no mundo físico é resultado do não manifesto transformando-se em manifesto. Lembra que eu comento sobre a questão da mente porta de todas as possibilidades? Então, tudo que está no mundo físico é o não manifesto. É uma energia que eu criei, que de alguma forma vem se manifestando no meu mundo físico. E ele continua aqui. Tudo o que contemplamos vem do desconhecido. Nosso corpo físico e o universo físico. Tudo o que podemos perceber pelos sentidos são transformações do não manifesto, do desconhecido, do invisível em manifesto, conhecido e visível. O universo físico nada mais é do que eu desdobrando-se para experimentar como espírito, mente e matéria. Em outras palavras, todos os processos de criação são processos por meio dos quais o eu, a divindade, se expressa. A consciência, movimento. A consciência e movimento se expressa com os objetivos do universo da eterna dança da vida. A fonte de toda a criação é a divindade, o espírito. O processo de criação é a divindade em movimento, a mente. O objeto de criação é o universo físico, inclusive o corpo. Esses 3 componentes da realidade: espírito, mente e corpo. Observador, ato de observar e observado. São essencialmente a mesma coisa. Todos eles vêm do mesmo lugar, o reino da potencialidade pura, que é basicamente o não manifesto. As leis físicas do universo, na verdade, representam esse processo da divindade em movimento, ou a consciência em movimento. Quando compreendermos essas leis e aplicarmos em nossas vidas, qualquer coisa que desejamos pode ser criada, porque as mesmas leis que a natureza utiliza para criar a floresta, uma galáxia, uma estrela ou um corpo humano pode realizar os nossos desejos mais profundos. Agora, passemos às 7 leis de sucesso para aprender como aplicá-las na sua vida. Então, ele já deixa aqui, né, gente, na introdução aqui, uma clareza muito rica, dizendo, né, a importância do espírito, que é o nosso coração, o nosso eu verdadeiro, mente, né, e corpo. Como esses 3 pilares estão conectados o tempo inteiro. Então, quanto mais eu estou conectada com o meu espírito, com o meu propósito de vida, com a minha consciência, mais a minha mente criativa consegue desenvolver, desenrolar, e mais o meu corpo consegue agir e se comportar como tal. Então, essa é uma grandeza, uma riqueza muito grande que ele já deixa aqui logo na introdução. E aí, entrando aqui no primeiro capítulo, a lei da potencialidade pura, né? Ele começa a introdução do capítulo dizendo assim: a fonte de toda criação é a conscientização pura.
A potencialidade pura que busca expressar-se do manifesto ao manifesto. E quando descobrimos em nosso verdadeiro eu a potencialidade pura, alinhamos a força que coordena tudo no nosso universo. E isso deixa muito claro a questão de ter consciência sobre as nossas escolhas. Então, quando eu coloco uma meta, quando eu coloco um objetivo, eu estou trazendo clareza para minha mente e consciência do que eu quero. Por quê? Porque se eu não trago consciência do que eu quero, eu acabo aceitando qualquer coisa que me aparece. Ou, inconscientemente, eu acabo criando coisas que eu não quero. Lembra que eu falei para vocês no primeiro encontro? A nossa mente não entende o não, né? Então, se eu falar para você não pense no elefante branco, automaticamente a tua mente vai pensar no elefante branco, porque a nossa mente não entende a palavra não. E todas as vezes que você diz eu não quero ficar doente, a tua mente só está entendendo quero ficar doente. Eu não quero ficar sem dinheiro, a sua mente só entende quero ficar sem dinheiro. Eu não quero brigar com meu marido, eu não quero brigar com a minha família, a tua mente só entende brigar. E aí é importante a gente preparar a consciência e o radar para o que queremos e fortalecer, colocar a nossa energia no que queremos, porque tudo aquilo que eu coloco foco se expande. Se eu não estou colocando foco no que eu quero, eu vou dar margem para colocar foco no que eu não quero. Então, vamos lá. Continuando aqui. A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. Trata-se de nossa essência espiritual. É o campo de todas as possibilidades e criatividade infinita. Ser infinito e ilimitado é a pura satisfação. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Essa é a nossa natureza essencial, que é potencialidade pura. Quando você descobre, quando você sabe quem realmente você é, encontra a sua potencialidade pura. Aqui, só pegando um gancho sobre essa parte, né, que ele diz, quando você a descobre, quando você sabe quem realmente você é, você encontra a potencialidade pura. Vem muito de encontro com o que eu digo, que quando eu sei quem eu sou, eu não vou aceitar o que as pessoas dizem sobre mim. Quando você tem uma autoimagem fortalecida de quem você é, dos seus talentos, das suas habilidades, dos seus sonhos, dos seus objetivos, podem falar o que for. Isso não te arranha, não arranha a tua imagem. Não vem ali uma dúvida da tua capacidade. E isso é exercer a potencialidade pura. É você fortalecer todos os dias quem você é. E ele continua aqui. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os seus sonhos. Porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo que foi e poderá vir a ser. Olha que lindo isso, gente. O autoconhecimento, ele é libertador. Quando você sabe que você é merecedor, que você é capaz de construir a vida que você quiser. Então, independente de onde você esteja hoje, na tua profissão, na tua empresa, na tua vida financeira, nos seus relacionamentos, na tua saúde, você pode mudar essa realidade a partir do momento que você sabe realmente quem você é, fortalecimento da autoimagem. E ele continua, a lei da potencialidade pura também poderia ser chamada da lei da unidade, pois sob a diversidade infinita da vida, encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia. Lembra que eu falei da energia, da vibração que nós estamos emitindo?
qual é a sua vibração. Quanto mais alta a tua vibração em Hertz, né, mais você está aberto para possibilidades e soluções. Quanto mais baixa é a tua vibração em Hertz, a energia, mais emoções negativas você começa a alimentar e se conectar com tudo aquilo que você não quer. E ele fala muito isso. Nós somos energia, né? O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. O que quer dizer isso? Quanto mais você busca autoconhecimento, quanto mais você conhece sobre você, mais você se aproxima da potencialidade do eu verdadeiro, da sua essência. E ele continua aqui, ó. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito e não aquilo que nos rodeia. Isso mostra, gente, que muitas vezes as pessoas elas ficam preocupadas com o ambiente, o barulho do ambiente, querendo resolver tudo que está externo, o barulho, a bagunça interna, a desordem externa o tempo inteiro. Só que ela se esquece de olhar para o interno, que hoje o externo é reflexo do seu mundo interior e muitas coisas que estão aí nesse caos externo foram criadas por você. É a representação daquilo que você vem alimentando no seu interior. E ele continua aqui. Seu oposto é o objetivo referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Na experiência do objeto referência, deixando-nos influenciar pelo que acontece fora de nossa natureza interior, por situações, circunstâncias, pessoas e coisas. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque fundamentam-se no medo. No objeto referência, nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. Todas essas situações, necessidade de aprovação, de poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é a potencialidade pura, o poder do eu ou o poder real. Se experimentarmos o poder do eu, nele não há medo, não há compulsão para o controle, não há esforço para obter aprovação ou para conseguir o poder externo. Essa parte é fantástica, né? E ele fala que muito dos nossos medos, das nossas ansiedades, são alimentadas pelo nosso ego, de querer ser, né, a mulher perfeita, de querer atingir todas as expectativas externas das pessoas, de querer controlar o ambiente, né, estar no poder, estar no domínio do ambiente, e tudo isso nos afasta da nossa essência. E ele continua aqui. No estado do objeto referência, o ego está em primeiro lugar, mas ele não expressa o que realmente é. O ego reflete apenas sua autoimagem, sua máscara social, o papel que você representa. A sua máscara social necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. O seu verdadeiro eu, que é o seu espírito, a sua alma, está livre de necessidades, é imune à crítica, não teme desafios, não se sente inferior a ninguém, mas também é humilde, não se sente superior, porque conhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. Essa é a diferença essencial entre autorreferência e objeto referência. Na autorreferência, você experimenta o seu verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O alto poder é, portanto, o verdadeiro poder. O que quer dizer isso, gente? O alto poder, quando você tem poder sobre você, as suas escolhas, isso é o verdadeiro poder. Nem querer ser mais, nem se sentir menos que ninguém. Somos todos iguais.
O nosso eu verdadeiro, a nossa potencialidade, não está preocupado que os outros vão falar, vão julgar. Ele não teme desafios porque ele não tem medo do fracasso. Ele não quer estar no controle ou estar sempre no pedestal. Ele sabe que todos os desafios da jornada servem para fortalecer e continuar nessa evolução contínua. E ele continua aqui, ó. Já o poder assentado no objeto referência é falso poder, por estar fundamentado no ego. Ele existe enquanto existir objeto de referência. Se você tem muito dinheiro ou um título, um cargo importante, seja presidente de um país, presidente de uma empresa, esse poder tão apreciado desaparecerá juntamente com o seu dinheiro, com o título ou com o cargo. O poder baseado no ego, portanto, deixa de existir quando terminam essas situações. Assim que desaparecem, seja o título, o cargo ou dinheiro, o poder também se esvai. Olha isso, gente. Quantas vezes, né? As pessoas, elas têm dinheiro, têm poder, elas se sentem ali o maioral, né? A pessoa, sabe, surreal. E ela não tem um alto poder interno, um propósito verdadeiro, uma autoimagem verdadeira de quem ela é. E é o que ele fala, muitas pessoas se apegam ao objeto referência. O que é esse objeto referência? Elas têm poder com o dinheiro, ela tem poder com o cargo, ela tem poder com o carro. É o status externo, né? E quando na verdade ela perde esse objeto referência, ela perde o poder. Então esse é o poder do ego, não o poder verdadeiro. E ele continua aqui, ó. O alto poder, no entanto, é permanente, porque está fundamentado no conhecimento do eu. Ele tem características próprias e atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações e as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. É também o suporte da divindade, que se encontra num ser em estado de graça. Esse poder é tão intenso que você encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você. É o poder de um vínculo originado do amor verdadeiro. É energia, gente. Semelhantes se atraem. Então, se você está com uma alta energia de amor, de troca, de propósito, você atrai pessoas semelhantes a essa sua energia. E ele continua aqui. Como é possível aplicar a lei da potencialidade pura no campo de todas as possibilidades em nossa vida rotineira? Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quer fazer pleno uso da criatividade que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Uma forma de conseguir isso é entregar diariamente a momentos de silêncio, praticar a meditação, evitar julgamentos. Viver em contato com a natureza é outra maneira de ter acesso às qualidades inerentes e a esse campo da infinita criatividade, liberdade e felicidade. Lembra o exercício que eu passei para vocês do caderno da vida ideal? É uma das práticas aqui para acessar a potencialidade pura, de começar a acessar a criatividade, de destravar ali a mente, né, para uma vida ideal. A meditação noturna ajuda a trabalhar nesse sentido. Então agora nessa primeira semana iniciamos a meditação noturna, que é para dormir mais tranquilo e limpando esse espaço do subconsciente. Em algum momento da nossa mentoria Mulheres em Ação, nós vamos trabalhar a meditação matinal também, que vai super ajudar em todo esse processo. E aí ele continua aqui. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Experimentar o silêncio representa afastar-se periodicamente da atividade da fala e também da atividade de assistir à televisão, ouvir rádio, ler um livro. Se você nunca se entregar à experiência do silêncio, estará provocando uma turbulência
em um diálogo interior. Gente, tem pessoas que não conseguem ficar em silêncio. Tem pessoas que quando ficam em casa sozinhas, elas estão ligando o rádio, elas estão ligando a TV, ou deixam um ligado em cada cômodo da casa, sabe? O rádio na sala, a TV no quarto, porque elas não conseguem ficar em silêncio com elas mesmas. Isso é um hábito que nós temos que criar, de ter um momento, ao menos no dia, né? Para ter aquele momento de silêncio. Seja dirigindo, seja na hora do banho, seja onde for. Começa pouquinho, né? 5 minutinhos, aí vai melhorando aos poucos. E ele continua aqui. Sempre que possível, reserve algum tempo para experimentar o silêncio, ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período diariamente. Poderia fazê-lo por 2 horas, por exemplo. Se isso lhe parecer muito, faça por 1 hora apenas. Mas tente sempre aumentar este tempo. Experimentar o silêncio por um tempo cada vez maior. Em um dia inteiro, 2 dias, 1 semana. Já pensou, gente? Ficar 2 horas, 5 horas, um dia inteiro em silêncio, 2 dias, 3 dias. Tem alguns retiros espirituais, que eles trabalham muito essa questão da limpeza, né, da mente e tudo mais, que as pessoas passam ali às vezes 7 dias, 21 dias em silêncio, e as pessoas saem de lá muito transformadas mesmo. Eu nunca fiz um retiro desse, mas tenho muita vontade de fazer, muita vontade mesmo. E aí ele continua: o que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, seu diálogo interior fica mais turbulento, ou seja, fica a mente muito acelerada, né? Conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias, em que se comprometiam a estender o período de silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade, mas quando persistiam na experiência, seu diálogo interior começava a se aquietar, e o silêncio logo se tornava profundo. Isso acontece porque depois de um tempo a mente desiste. Ela se dá conta que não adianta ficar dando voltas. Não adianta ficar dando voltas. E se você, o eu, o espírito, não vai falar e ponto final. Decidiu que não vai falar e tá tudo certo. Então, quando o diálogo interior silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Praticar periodicamente o silêncio de forma que lhe for conveniente é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. A meditação é outra. O ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos pela noite. Pela meditação, você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Neste campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito, o poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo que existe. A quinta lei espiritual, que é a lei da intenção e do desejo, você verá como é possível inserir um leve impulso de intenção nesse campo, para que seus desejos surjam espontaneamente. Mas antes você precisa experimentar a quietude, que é o primeiro requisito para que seus desejos se manifestem. Ela o transporta no campo da potencialidade pura com infinitas possibilidades de realização. Então ele diz aqui que a primeira coisa que a gente precisa aprender a desenvolver é silenciar a mente, silenciar os pensamentos negativos, silenciar a ansiedade, silenciar, sabe, o tumulto que teve durante o dia, isso principalmente na parte da noite, né? Muitas pessoas saem do trabalho, mas o trabalho não sai delas, e elas chegam em casa pensando no trabalho, e aí elas não conseguem fazer uma atividade física, não conseguem se conectar com a família, não conseguem se alimentar direito, não conseguem dormir direito, porque tá aquele turbilhão dentro da mente, dentro dos pensamentos. E com uma mente agitada, com uma mente confusa, com uma mente em conflitos, não dá para criar nada. Não é uma mente que tem espaço para a criação do novo. Não é uma mente que dá espaço para
para acessar esse eu verdadeiro, sabe? De sentido, de propósito, de possibilidades. E aí ele fala, né, que na quinta lei, diante de cada lei que a gente vai trabalhar, aprendendo a lidar com o silêncio, com a meditação, depois a gente começa a colocar a nossa intenção lá dentro. Então nós já começamos dentro da mentoria a trabalhar o caderno da vida ideal. Ali já é um processo de conexão com o que eu quero. Só que como eu posso visualizar verdadeiramente o que eu quero? Então depois a gente vai pegar toda essa parte do caderno ideal e vamos colocar a nossa mente, a nossa energia para verdadeiramente criar essa realidade. E aí ele continua aqui, né? Imagine-se tirando uma pedrinha num lago. Imagine-se atirando uma pedrinha num lago tranquilo e observando as ondas que se formam. Momentos depois, quando essas ondas cessam, você atira outra pedrinha. É exatamente o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro. Introduzimos nossa intenção. No silêncio, a intenção mais remota se espalha, como ondas no leito da consciência universal, que interliga todas as coisas. Mas se você não experimentar a quietude da consciência, se sua mente continuar como um oceano turbulento, pode colocar um edifício dentro dela que não vai notar. Na Bíblia, encontramos a seguinte frase: fique em silêncio, sinta minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue por meio da meditação. Outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é por meio do não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência no seu diálogo interior. Essa turbulência restringe-se ao fluxo da energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. É por intermédio desse espaço vazio que você liga o campo à potencialidade pura. É esse estado de percepção pura, esse espaço sigiloso entre pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o poder verdadeiro. Se você diminuir esse espaço, estará restringindo a sua conexão com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. O que ele fala aqui, gente, sobre essa questão do julgamento? O julgamento e a crítica fica sempre ocupando a nossa mente e consumindo a nossa energia. Muitas vezes, quando eu julgo e critico o outro, eu estou falando mais sobre mim do que sobre o outro. Eu estou colocando a minha régua na vida do outro. Eu estou cuidando do ambiente do outro e deixando de olhar para mim. Então isso preenche o espaço que eu deveria deixar para me conectar com o meu propósito, o espaço que eu deveria deixar, a energia que eu deveria concentrar nas minhas ações, nas minhas atividades. Mas não, eu estou literalmente ali me distraindo com o ambiente. E isso é o que acontece com muitas pessoas, né? Distração. Tira o foco do que verdadeiramente importa e ficam ali se distraindo com toda essa parte do ambiente. Então, tudo isso mostra o quão importante é realmente focarmos nos nossos objetivos, naquilo que queremos, naquilo que realmente temos que focar. Onde eu coloco o foco, se expande. Onde eu coloco energia, eu tenho resultado. E continuando aqui, gente, pegando esse gancho aí sobre o julgamento, o que o autor fala aqui, né? Há uma oração que diz: hoje não julgarei nada que aconteça. O não julgamento cria um silêncio em sua mente. É uma boa ideia, portanto, começar o dia com essa frase e durante o dia lembrar dela toda vez que se ver julgando alguma coisa é importante. Se achar difícil fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa em não julgar nada nas próximas 2 horas ou durante 1 hora.
Depois, gradualmente, vai aumentando esse tempo. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, que é a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar 1/4 a esse componente, a essa prática. O contato direto com a natureza. Seja um riacho, uma floresta, uma montanha, um lago, uma praia, uma grama, uma árvore, uma planta. Essa comunhão com a natureza o levará a uma interação harmoniosa com todos os elementos das forças vitais, que lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Vou pegar um gancho aqui, quando ele fala dessa conexão com a natureza, o quão importante é a observação da infinidade e de tudo que existe, que é esse ser vivo que ele mostra, né? De você olhar para um pássaro e admirar a grandeza, a beleza, de você olhar para uma flor e admirar e ser grato por ter a oportunidade de enxergar, de ver essa natureza que faz parte dessa divindade que ele tanto trabalha aqui, né? É você parar por um momento e sentir a brisa do vento no teu rosto, sabe? E quando eu comecei a me conectar muito com essa questão do estado de presença, né? Até comentei com vocês na nossa sessão o estado de presença, o estar presente, prestar atenção na respiração, estar de corpo, mente e alma no momento presente. Eu comecei a observar os detalhes do ambiente, a grama, a flor, o pássaro, a brisa do vento. E teve uns meses atrás, né? Hoje, quando eu estou gravando esse áudio, a minha filha Serena, ela tem 1 ano e 2 meses, né? Vai fazer 1 ano e 3 meses. E mais ou menos há uns 4 meses atrás, ela ia completar 1 aninho ainda, não tinha nem 1 ano. Eu me lembro que nós estávamos no clube e estava ventando. E ela abriu a mãozinha querendo pegar o vento, assim, sabe? Sentindo o vento. E eu achei aquilo de uma grandeza divina tão grande. Eu falei, meu Deus, olha a pureza da criança, a inocência da criança sentindo, sabe? Se permitindo sentir, querendo pegar aquilo que ela estava sentindo. E muitas vezes, quando nós estamos no turbilhão da mente, no turbilhão do ambiente externo, não percebemos as pequenas coisas, que a natureza está o tempo inteiro conectada conosco, né? O universo está o tempo inteiro conectado conosco. E ele fala dessa prática. Então, o quanto é importante no seu ambiente de trabalho ter plantas, sabe, na sua casa, deixar a luz do sol entrar. Olha, gente, quão rico é isso, você trabalhar num lugar mais iluminado, mais claro, na tua casa, sabe, logo pela manhã, abrir as janelas. Eu já tenho esse hábito de acordar cedo e já abro a janela, porque eu deixo aquela claridade, aquela luz entrar e ir mantrando isso, sabe, deixar essa energia do universo se conectar com a tua casa, deixar essa energia do universo se conectar com o teu trabalho, e respirar um pouco de ar fresco, de ar livre, né? Então, tá o dia inteiro trabalhando no escritório e aquela correria toda. Encontre um momento, sabe, para tomar um ar, para respirar, 5 minutinhos ali para se conectar, sentir o sol na tua pele, sentir a presença de tudo que é tão grandioso e muitas vezes não se permite viver. E ele fala muito isso, né? Permissão. E aí, continuando aqui, você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência do seu ser. Ela além do ego, isenta de medo, livre, imune à crítica, não teme qualquer desafio, não é inferior ou superior a ninguém. É pura magia, mistério e encantamento. O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos, que nada mais são que reflexo do relacionamento que você tem consigo mesma.
Por exemplo, se você sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isso é reflexo dos aspectos básicos da sua personalidade. Aspectos de culpa, medo e insegurança. Nenhuma quantia de dinheiro ou parcela de sucesso resolverá esses problemas básicos da sua vida. Somente a intimidade com o seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Olha, gente, essa parte é magnífica, né? Eu vou ler novamente. O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos, que nada mais são que reflexo dos relacionamentos que você tem consigo mesmo. Eu falo muito disso no relacionamento amoroso, né? O relacionamento que você tem com o outro é reflexo do relacionamento que você tem com você. Se você exige que o outro te ame, que fale que te ame, será que você está fazendo isso por você? Será que você está se amando? Será que você está se valorizando? Será que você está te aceitando como você é? Será que você está buscando melhorias antes de querer que o outro melhore? E aqui ele fala do relacionamento com as coisas do ambiente, né? Então, se a pessoa ela sente medo e insegurança em relação a dinheiro, ela também é insegura em primeiro lugar. Então, ela pode ter a quantia de dinheiro que tiver, que ela vai continuar sendo medrosa e insegura. Tem uma frase que eu digo, sabe aquelas frases de efeito lá? O dinheiro só potencializa aquilo que você é. Então, se a pessoa ela é uma pessoa egoísta, individualista, com mais dinheiro, mais individualista e egoísta ela vai ser. Se a pessoa é uma pessoa que ela é generosa, bondosa, sabe, abundante, próspera, mesmo sem dinheiro, o dinheiro só vai potencializar aquilo que ela é. E aí ele traz isso, né? Somente a intimidade com o seu eu verdadeiro permitirá você superar tais problemas, tais desafios em relação a medo e insegurança. É quando verdadeiramente, quando você sabe quem você é, você não precisa temer. Você não precisa ter ansiedade pelo que nem aconteceu ainda. Você vive o momento presente, sabendo que tudo que você faz hoje constrói o seu futuro. E aí ele continua aqui. Quando você conhece seu bem, quando você conhece bem o seu verdadeiro eu, quando você compreende realmente a sua verdadeira natureza, não sente culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação ao dinheiro, à abundância, realização ou desejos, pois sabe que a ausência de todos os bens materiais é energia vital, é potencialidade pura, a qual, por sua vez, é uma natureza intrínseca. Já tem dentro de nós a abundância e a prosperidade. Nós só precisamos aprender a acessar, a conectar com ela e nos sentirmos merecedoras. Porque tem pessoas que têm medo do sucesso. Porque o sucesso vai te trazer exposição. O sucesso vai... E essa exposição, as pessoas vão te julgar, vão te criticar. Tem pessoas que têm medo de se posicionarem como grandes. Elas ficam se diminuindo, se minimizando o tempo inteiro. Com medo do que vão falar, do que vão pensar e se não der certo. E aqui ele diz, a nossa natureza intrínseca já é de prosperidade e abundância. E ele continua. Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem os pensamentos criativos. Porque o campo da potencialidade pura também é o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Isso quer dizer que quando você está bem com você mesmo, quando a tua energia em Hertz está alta, quando você está conectado com uma fé inabalável, quando você consegue enxergar possibilidades e soluções ao invés dos desafios e problemas que você tem no dia a dia, você está em paz consigo mesmo, acessando o seu eu verdadeiro. É como se você estivesse tomando banho e tivesse uma grande ideia e aquilo é um grande insight. É o seu eu verdadeiro com a conexão universal dizendo e te direcionando do que fazer. A criatividade flui, você começa a enxergar oportunidades onde ninguém enxerga. Você começa a enxergar possibilidades onde ninguém vê. Você tem ali uma intuição muito apurada do que fazer, de quais decisões tomar, né? E aí ele continua aqui.
Ele traz aqui Franz Kafka, filósofo e poeta austríaco, disse certa vez: você não precisa sair do seu quarto, fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espere. Não precisa nem esperar, aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão jogar-se ao êxtase dos seus pés. Porque quando nós estamos com a mente aberta, a energia conectada, as coisas aparecem. Sabe aquele momento que você está com uma energia tão vibrante, com uma certeza tão, sabe, uma confiança inabalável, e você recebe um telefonema que você nem esperava, alguém manda uma mensagem de uma proposta que estava parada, você recebe aquele grande cliente, aquele grande pedido, aquelas coisas começam a acontecer e a fluir. É justamente você trabalhando a favor, né? Colocando a tua energia a favor, e esse movimento começa a acontecer. E ele continua aqui: a riqueza do universo, a sua visível abundância, é uma expressão do poder criativo da natureza. Mas, primeiramente, você tem que superar a turbulência do seu diálogo interior para entrar em contato com esse abundante, prodígio e infinito poder. Só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, ilimitada e criativa. Essa requintada combinação de mente silenciosa, ilimitada e infinita, com mente dinâmica, limitada e individual, estabelece um equilíbrio perfeito entre quietude e movimentos simultâneos, o equilíbrio criador de tudo que você quiser. A coexistência dos opostos, quietude e dinamismo, ao mesmo tempo, torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas, das coisas. Quando você compreende essa requintada coexistência entre o alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância imaterial, que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo, é mutável, quieto, tranquilo, silencioso, eterno repouso. A quietude em si mesma é a potencialidade da criatividade. O movimento por si só é a criatividade restrita a certos aspectos da sua expressão, mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções, até onde o poder de sua atenção pode levar. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. E aqui ele traz, né, gente, muito essa questão. Se eu, mesmo estando num ambiente caótico, eu estou em equilíbrio com o meu eu interior, eu consigo acessar a criatividade e a minha potencialidade pura para lidar com os desafios que estão no meu externo. Eu começo a aceitar de forma diferente e enxergar de forma diferente, desde que eu esteja com o meu dentro do meu eixo. Então não é o comportamento do outro que vai me afetar, não é o comportamento do outro que afeta você. É aquilo que você permite te afetar. Porque tem situações que você está bem com você mesmo, que você não vai se importar com o que as pessoas falam, digam ou fazem. Mas aquele momento que você não está bem com você mesmo, que você não está fortalecida, aí sim, as pessoas começam a te incomodar, as ações dela, os pensamentos, as críticas, os julgamentos. Então, é encontrar sempre esse equilíbrio e esse eixo interior. E aqui ele deixa aqui a atividade, a aplicação. Então, eu vou deixar para você fazer durante essa semana também, essa primeira semana do Mulheres em Ação, essa atividade para aplicar a lei da potencialidade pura. Então, todas as semanas a gente vai ter uma atividade e essa vai ser a primeira atividade. Então, vamos lá.
Você pode pôr a lei da potencialidade pura em ações, assumindo o compromisso e dar os seguintes passos. Vamos aos passos. Primeiro passo: entrar em contato com o campo da potencialidade pura, reservando o momento do dia para ficar em silêncio, para apenas ser. Ficar sozinha em meditação silenciosa pelo menos 2 vezes ao dia, por aproximadamente 30 minutos pela manhã e 30 minutos pela noite. Essa é a sugestão dele. Priscila, 30 minutos é muito tempo. Eu vou falar o que eu fiz. Eu comecei com 5 minutos. 5 minutos pela manhã, 5 minutos pela noite na primeira semana. Depois eu fui aumentando, tá? Aí eu fui ficando mais tempo. Eu acho que o máximo que eu consigo ali é 30, 40 minutos, assim. É o que eu consigo hoje, tá? Mas eu ainda estou trabalhando no desafio de melhorar isso. Então esse é o passo 1, tá? Reservar o momento do dia ali para você ficar em silêncio e apenas ser. Lembra que ele falou ao longo desse capítulo que quando a gente começa a praticar o silêncio, a mente não para. Vai vir tantos pensamentos, você vai pensar na tua casa, você vai pensar no teu marido, você vai pensar no seu filho, você vai pensar na sua empresa, você vai pensar no seu cliente, você vai pensar em umas coisas que não tem nada a ver. É simplesmente, imagine um monte de macaquinho pulando na sua mente. Esse é o pensamento que acelerado, né, descontinuado, parece um monte de macaquinho pulando. Então, ao longo do tempo, você aprende a silenciar esses macaquinhos e eles começam a ficar educados. A gente vai educar esses macaquinhos internos da nossa mente, tá? Então, prática e repetição. Segundo passo aqui, gente, para acessar a lei da potencialidade pura. Reservar um período do dia para comungar com a natureza, observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas, ficar em silêncio e assistir o pôr do sol, ouvir o ruído do oceano, de um rio ou simplesmente sentir o perfume de uma flor, no êxtase do silêncio, em comunhão com a natureza, desfrutar a pulsação vital das ervas, o campo da potencialidade pura e da criatividade ilimitada. Aqui é bem legal, tem várias formas de fazer, né? Então, se você tem ali contato com a planta, sentir a planta, pega uma erva, sabe, uma folhinha de hortelã, sente, uma arruda, uma flor, se você tem lugar que tem grama, pise descalça nessa grama, para que você sinta aquele contato com a natureza. Tem árvore, sinta a árvore, sabe, se conecte com ela, passe a mão ali, vá se conectando. É mágico mesmo. Esse é o passo 2. Passo 3. Praticar o não julgamento. Começar o dia dizendo: hoje não julgarei nada que aconteça. Também é importante que durante o dia você se lembre de não fazer julgamentos. O que eu fiz, gente, para aplicar esse passo 3 aqui? Eu coloquei alguns alarmes no meu celular. Coloquei 3 alarmes. Um de manhã, um à tarde e um ali no início da noite. E aí eu coloquei essa frase que ele diz assim, né? Hoje não julgarei o que aconteça. Por quê? Porque nós temos um radar muito grande para o julgamento. O tempo inteiro a gente se julga, né? A gente se julga não competente, a gente se julga não persistente o tempo inteiro. Então, o próprio, não é só o julgamento do outro ou do ambiente, é o próprio julgamento com você mesmo. Sabe? Que fica aquele diálogo interior falando com você, putz, burra mesmo, ai que idiota, sabe? O tempo inteiro esse piloto automático falando assim, ai nossa como eu sou burra, ai como eu sou idiota, ai como isso, é como aquilo. Então tudo isso vem prejudicando toda essa parte de acessar a potencialidade pura. São esses macaquinhos, esse diálogo interno que vive trazendo essa turbulência dentro da mente. Então nessa primeira fase, nesse primeiro tópico, é muito importante refletir, presta atenção. Aqui a gente vai começar a trazer o que? Consciência do diálogo interno, consciência dos sentimentos, consciência dos comportamentos, aquele ciclo que eu expliquei para vocês na primeira aula, tá? Então essa é a nossa primeiro capítulo das 7 leis espirituais de sucesso. Espero que você tenha gostado. Depois deixe seu comentário como foi para você, e aí você pode ouvir, tá? Esse capítulo todo dia se você quiser. Por quê? Porque na primeira vez que você ouve, você entende uma coisa e pega mais algumas partes.
Na segunda vez que você ouve, você já entende outras coisas. Então, se puder ouvir todo dia, coloca todo dia para rodar. Todo dia, até a tua mente começar a se abrir e trazer essas conexões neurais e entender o que está sendo falado aqui. Porque essa é a base, gente. Esse primeiro capítulo, Mente por todas as possibilidades que eu falei ontem, é a base de tudo que vocês vão vivenciar nas próximas semanas dentro da mentoria Mulheres em Ação. Combinado? Então é isso, meus amores. Beijo. Até o próximo capítulo. Foque e fé, que já deu tudo certo.